Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Ainda estamos imbuídos do espírito natalício, cheios de doces e sempre prontos para mais um joguinho e, claro, para mais prendas. Até aos reis, acho que está a valer. No Fora do Baralho, sempre sob a forma de cartas, são estas prendas lançadas pela Susana Peralta, pelo Luís Aguiar Conraria, pelo Jorge Fernandes e pelo Nuno Garopa. Mais daqui a pouco, na jogada da semana, vamos saber que presentes os 4 ases vão dar aos nossos políticos. Nesta primeira parte, eu quero saber em que medida é que a política vos presenteou este ano, meus caros 4 ases. Vamos começar por ti, Susana. Recebeste uma prenda de um não político, candidato à presidência da República, e não é quem o auditório possa estar a pensar. Sim, eu recebi a prenda de finalmente, ao fim destes anos todos, o candidato Vieira ter conseguido chegar ao boletim de voto, vai estar na posição 6. Eu devo dizer que para mim isto é uma prenda por várias razões. Uma das razões é que eu sou realmente uma grande fã do Manuel João Vieira. Passo muitas horas da minha vida a ouvi-lo cantar nas suas várias encarnações artísticas, mas também porque nas tentativas anteriores do Manuel João Vieira ser candidato, eu fui daquelas que foi à junta de freguesia buscar a certidão de eleitor para depois poder apoiar o candidato. Desta vez foi tudo muito mais fácil e é evidente que ele teve mais de 12 mil assinaturas, segundo consta, porque de facto com esta coisa da assinatura eletrónica tornou-se muito mais fácil e conseguiu chegar ao boletim de voto. Eu acho que enfim, é um dos maiores artistas portugueses. Eu acho que a maior parte das pessoas tem uma imagem do Manuel João Vieira só numa base de uma pessoa, acham que se calhar é só uma espécie de cantor pimba que diz muitos palavrões, mas isso está muito longe de ser a verdade. É uma pessoa que canta jazz, que canta rock, que tem uma voz incrível, que canta fado, já agora recupera muitos fados antigos. Aliás, eu já ouvia cantar no Museu do Fado, no auditório do Museu do Fado. E que é ator e que é sobretudo um grande pintor, e também é importante perceber que o candidato Vieira na verdade é um personagem encarnado por Manuel João Vieira, mas que é o resultado de um coletivo artístico, que é o coletivo homeostético, e a ideia é um bocadinho levantar, enfim, eu acho que ele tem um papel a desempenhar, porque ele traz... Vem acrescentar alguma coisa politicamente a estas presidenciais? Acho que ele vem acrescentar um pouco de absurdo. Eu acho que nunca é mau ter um pouco de absurdo numa altura em que a nossa história coletiva na Europa está num momento tão negro, portanto eu acho que esse absurdo é bem-vindo. Mas ele também levanta questões importantes relativamente, por exemplo, às alterações climáticas. Ele é uma pessoa com uma preocupação ambiental genuína, para quem consegue ouvir e ler para além do burlesco do personagem, e portanto eu acho que ele poderá trazer alguns debates importantes. Obviamente que ele tem um estilo e que tem tem um formato que não é necessariamente consensual, mas eu arrisco-me até a aventar o seguinte, e agradecendo mais uma vez esta prendinha no meu sapatinho natalício deste ano, ele está muito longe de ser a pessoa com propostas mais absurdas e mais burlescas nesta candidatura presidencial. Então. E tem de facto a vantagem de ser uma pessoa genuinamente original, ou seja, não está a ser pago por nenhuma força obscura da política internacional para fazer avançar agendas perigosas. E conseguiu finalmente esta experiência radical que ele e o coletivo homeostético procuraram ao longo dos anos, que era conseguir que uma personagem de ficção penetrasse na realidade, e ela vai-nos surgir no boletim de voto no dia 18, e eu acho que ainda vai ser vai-nos proporcionar grandes momentos de reflexão e também de diversão. Não nos podemos esquecer que ele vai estar, pelo menos vai ter direito a tempos de antena, não é? Depois vai estar ou não em debate, espero que sim. Espero também que os órgãos de comunicação o chamem para uma entrevista. Desafio aqui o Ricardo Araújo Pereira a fazer o mesmo, para de facto nós termos momentos de alegria e de reflexão um pouco absurda neste momento da nossa história. Aqui está a prenda que a Susana Peralta recebeu. Nuno, a tua escolha vai para a AD
PSD-CDS, que a AD presenteou-te com a lei do lobbying e a nova Comissão para o Reforço da Independência das Entidades Reguladoras. É verdade, eu tenho sido bastante crítico aqui aos microfones daquilo que eu chamo o falso reformismo da AD, que é muita retórica, pouca ação, mas neste caso há que ver pela positiva e, de facto, há que reconhecer que a AD finalmente conseguiu fazer aprovar a lei do lobbying, depois de 12 anos à espera dessa lei. Não é a lei ideal, obviamente, deixaram de fora as sociedades de advogados, que continuam todos os partidos a fingir que não é preciso fazer nada, deixou de fora outras questões. Vamos ver como é que a lei se vai aplicar, pode haver muitas críticas a esta lei, aliás, as empresas do Primeiro-Ministro e empresas como tinha Luís Marcos Mendes vão continuar em zonas cinzentas, não é muito claro como esta lei os vai afetar, mas, enfim, é melhor isto do que continuar outros 12 anos à espera. E, portanto, acho que isso se deve à AD. Evidentemente, não foi só a AD a votar a lei, mas deve-se à AD. E, em relação aos reguladores, eu preferia que a AD já tivesse a fazer coisas e preferia que já tivesse sido um concurso para a nomeação do novo governador do Banco de Portugal, apesar de gostar muito do Álvaro Santos Pereira, mas preferia que tivesse ganho um concurso em vez de ser nomeado a dedo. Preferia que outros reguladores já tivessem sido nomeados desta forma, mas é positivo que evoluiu para uma comissão que, eventualmente, irá propor uma série de medidas, incluindo o tal concurso internacional para os reguladores. Portanto, desse ponto de vista, a AD deu 2 presentes e vamos ser otimistas em relação à evolução desses presentes em 2026. Cá estarás bem atento, mas agradado com estes presentes, estes 2 que recebeste. Luís, para ti, curiosamente, as principais prendas políticas que recebeste este ano foram dadas pelos tribunais. Estamos numa altura em que a Europa e Portugal está a virar à direita, o que em si não teria mal nenhum, na minha opinião, claro, se estivéssemos a falar da direita tradicional, mas estamos a falar de novos movimentos de direita populistas, radicais. Penso não será o caso português, mas muitas vezes mesmo ali arrasar o fascismo. E no caso português, acho que o podemos dizer... arrasar o racismo, isso sim, isso é claro, e essa, na verdade, é uma das prendas mais recentes que tivemos do Tribunal Cível de Lisboa, que mandou retirar os cartazes Ventura, que tinham, obviamente, uma mensagem racista contra os ciganos, e tenho pena que não tenha havido associações de imigrantes do Bangladesh também a pedir o mesmo em relação aos cartazes do Bangladesh. Sobre, como é que era? Portugal não é o Bangladesh, ou uma coisa assim do género. Mas queria dizer, nestas alturas em que, pronto, é o ar dos tempos em que se está a virar à direita e virar para uma direita caceteira e pouco respeitadora pelo menos de alguns direitos humanos, o que há a fazer é resistir, e é bom ver que há algumas instituições que resistem. E nesse aspecto o Tribunal Constitucional já por 2 vezes, no caso da lei da imigração e agora recentemente na lei da nacionalidade, está a impor contra a maioria alguns dos valores liberais que estão inscritos na nossa Constituição. E, portanto, é uma prenda que recebemos, ou pelo menos que eu recebi, que é ver que as instituições em Portugal, pelo menos ao nível dos tribunais, estão a funcionar nestes tempos que são um bocadinho frustrantes. Aqui os tribunais a darem uma prenda ao Luís Aguiar Conraria, neste caso também 2, portanto tu e o Nuno estão aqui em vantagem no que toca às prendas no sapatinho. Jorge, a ti, a política, os políticos não te deram propriamente uma prenda, mas gostavas de ter recebido... Posso utilizar esta imagem, um jogo sobre o mercado interno de capitais e serviços em que os Estados Unidos e a União Europeia seriam aqui as peças deste jogo. Com que objetivo? Bem, os Estados Unidos não. Eu acho que este ano eu tive algumas dificuldades em encontrar a dita prenda quando falámos sobre a preparação deste programa, porque ao contrário aqui dos meus colegas, realmente este ano foi não só uma tremenda desilusão, mas acho que eles também aludiram ao facto de vivermos em tempos difíceis, quer dizer, acho que é indiscutível isso. Por outro lado, não me apeteceu sequer falar de política nacional, porque a política nacional é fundamentalmente os governos, já com António Costa, Pedro Passos Coelho, António Costa, Luís Montenegro, são fundamentalmente gestores de massa falida e que vão aqui controlando, distribuindo o pouco que há pelas pessoas, não há propriamente uma ideia para o país. Portanto, eu acho que apesar de tudo a Europa ainda
com todos os seus defeitos, ainda continua a ser o único nível ao qual, dado a conjuntura internacional, as coisas podem acontecer que de alguma maneira façam com que o ambiente à nossa volta consiga melhorar, digamos assim, e consigamos ter uma perspectiva de futuro. E é evidente, quer dizer, este ano representou, quando o Trump tomou posse no início de 25, parece há uma eternidade, mas nem há um ano foi, representou claramente a obsolência do Ocidente, tal como nós o conhecemos desde o início, desde o final da guerra, não é? A obsolência no sentido de que houve uma quebra, acho que indiscutível neste momento, e toda a gente assume isso, o fim da Aliança Transatlântica, que era uma coisa que para alguns de nós, para mim pelo menos, era uma coisa impensável há uns anos atrás, e portanto, até porque é uma situação de win-win, quer dizer, os Estados Unidos ganham, nós ganhamos, toda a gente ganha. E, portanto, eu vejo a Europa dizer que precisa de ganhar competitividade, precisa de fazer reformas económicas, inclusive para, no fundo, conseguir pagar a sua independência e a sua autonomia de defesa. E, quer dizer, há um conjunto de coisas das quais, no fundo, a Europa não controla, não é? Estou a pensar, por exemplo, na questão da China e da relação económica com a China, mas estou a pensar também, acima de tudo, nas coisas que a Europa controla. E aí há muitas coisas que podem ser feitas. Estou a pensar, nomeadamente, no mercado interno de capitais e serviços, que é uma coisa que pode ser feita, deve ser feita. Basta pensarmos, por exemplo, nesta questão do Mercosul, quer dizer, havia já uma assinatura prevista para o dia 20 de dezembro e foi novamente adiado, uma coisa que anda em discussão há 27 anos, foi novamente adiado para janeiro. Veremos se de facto o acordo é celebrado ou não. Agora, a União Europeia tem que perceber, há uma coisa, o espírito europeu e as elites europeias fomentam muito isso, a ideia de que é possível, num jogo político e económico, todos sermos ganhadores ao mesmo tempo. E isso não existe, quer dizer, em qualquer sistema político, económico e social há sempre ganhadores e perdedores. E está é o momento da Europa, no fundo, enfrentar a ideia com muita clareza e os cidadãos têm que perceber que há ganhadores, perdedores, que podemos ser perdedores a curto prazo, mas podemos ser ganhadores a longo prazo, e é necessário este conjunto de reformas. Houve uma série do Financial Times fez nas últimas semanas uma série de artigos sobre o que significaria, no fundo, o fechar o mercado de capitais, etc. Estamos a falar qualquer coisa como cerca de 110 mil milhões de euros por ano que estariam disponíveis para investimentos, startups, que estariam disponíveis na Europa e que não fugiriam, por exemplo, para o mercado de capitais americanos. Estamos a falar, eventualmente, num aumento de produtividade na ordem dos 20 pontos percentuais na Europa e, portanto, seria, de facto, indispensável para a Europa que isto acontecesse. Isto é uma prenda, no fundo seria uma prenda, mas eu receio que nem daqui a 10 ou 15 anos estejamos no ponto em que, se houvesse capacidade política, a Europa dever-se-ia colocar neste ponto e poderia enfrentar alguns dos desafios com muito menos receio. A Europa parece estar com medo de si mesma, porque sabe que as decisões, no fundo, é aquela velha frase que o Trichet disse há muitos anos, em que disse, bem, nós sabemos exatamente o que é que temos que fazer, só não sabemos como é que devemos ser reeleitos depois, porque depois tem medo que haja 100 tipos com os tratores em Bruxelas a bloquear um continente. Por falar em ganhar e em perder, Portugal vai ganhar, ao que consta, uma projeção de 140 milhões de euros com o regresso da Fórmula 1 ao país em 2027 e 2028. Susana Peralta, é uma prenda para o país, para ti? É uma prenda para nós todos. Eu fiquei muito feliz de acabar o ano com isso. Aliás, foi um grande anúncio que já vem desde a festa do Pontal, não é? Foi a prenda no sapatinho que o Primeiro-Ministro tinha para nós na festa do Pontal e que agora vem-se a tornar mais concreto, e temos então esta estimativa fantástica de 140 milhões de impacto económico no país. E li inclusivamente numa notícia do Expresso a esse respeito um especialista a dizer que essa estimativa poderia até ser modesta, comedida, e de facto eu acho que nós todos temos de agradecer neste final de ano esta prendinha no sapatinho dos 140 milhões e da Fórmula 1 em Portimão. Luís? Bem, eu quero dizer que a minha filha é fã de Fórmula 1, descobri outro dia,
Já me quase queria obrigar a ir a Monza para ver o Grande Prémio de Monza ou Madrid. Pronto, e isto vem facilitar a minha vida e, portanto, eu quero agradecer aos políticos e quero deixar bem claro aqui que o sorriso de uma criança vale bem os 140 milhões de euros. Já tens prenda para o Natal de 2026. A Susana que se deixe de ironias e sarcasmos, que é bem merecido. Eu aliás não vou ser nada irónica. O sorriso da filha do Luís e esta alegria do Luís não estava contabilizada nos 140 milhões. Portanto, é muito mais. Cá Portanto, está. é de facto muito mais. Aquele especialista que disse que subavaliado. estavam a subestimar, Claro. exatamente, não estava a contar com o sorriso da Ana Rita. E é com sorrisos que terminamos esta primeira parte do Fora do Baralho. Voltamos já a seguir para a jogada da semana. Fora do baralho, ainda em modo natalício e com os 4 ases, Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes e Nuno Garopa, muito generosos, como temos visto. Têm cartas prenda agora para darem aos nossos políticos. O primeiro contemplado vai ser o mais alto cargo da nação, uma prenda, Nuno Garopa, para Marcelo Rebelo de Sousa. É evidente, eu acho que nós aqui vamos ter a oportunidade seguramente durante 2026 de discutir os 10 anos da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, portanto não me vou pronunciar sobre isso, mas acho que na saída eu gostava de lhe oferecer todos os materiais que necessite para ser melhor ex-presidente do que foi presidente. Acho que nós tivemos 2 presidentes que, na minha opinião, foram muito melhores ex-presidentes do que presidentes, estou-me a referir ao general Ramalhianes e a Jorge Sampaio, que acho que depois de sair de Belém, de facto deram, na minha opinião, aquilo que é a projeção de um ex-presidente, acima dos partidos, acima da discussão do dia-a-dia, com intervenções importantes em temas importantes, e na minha opinião tivemos 2 pessoas que foram melhores presidentes do que ex-presidentes, Mário Soares e Cavaco Silva, porque assim que saíram de Belém e imiscuíram-se nos seus partidos, voltaram às lides partidárias, voltaram às discussões do toca-toca. Mário Soares ao ponto de cilindrar António José Seguro em 2013, na liderança do Partido Socialista, e obviamente Cavaco Silva metido nas lides internas do PSD, ao ponto de apoiar Montenegro e agora escrever artigos, na minha opinião, bastante inaceitáveis sobre candidatos presidenciais. E nesse sentido, eu espero que Marcelo Rebelo de Sousa seja capaz de estar acima das tricas partidárias, seja capaz de estar acima do comentário político, seja capaz de estar acima daquilo que vai ser, obviamente, um período turbulento da nossa política em 2026 e 2027 e possa ser uma referência acima dos partidos, uma referência acima daquilo que são as claques partidárias e da discussão do dia-a-dia. Mas não chegaste a concretizar esses materiais que gostarias de dar? O que eu gostava é que ele escrevesse coisa concreta? Sim, tenho uma coisa concreta. Eu gostava, porque sei que Marcelo Rebelo de Sousa já disse isso várias vezes, que não vai fazer, portanto eu gostava que ele fizesse, que é, de facto, escrevesse a sua biografia e explicasse em livro, com o tempo que lhe tem e a visão e a passagem do tempo, o que andou a fazer durante 10 anos e porque é que tomou as opções que tomou, que levaram o país à situação em que ele se encontra neste momento. Sendo que também vai ter contigo lá para os lados dos Estados Unidos, por exemplo, que vai dar aulas. Por exemplo, nos tempos livres em que não está a dar aulas de Direito Constitucional nas universidades da Califórnia, podia dedicar-se a escrever a sua biografia, a explicar porque é que fez o que fez. Ele não tinha dito que ia dar aulas para os liceus de Portugal? Não, mas isso já agora foi vai para as vai ser professor na Califórnia. Mas é muito melhor ser professor na Califórnia do que dar aulas nos liceus. Mas também pode dar tudo ao mesmo tempo. Isto também não são soluções mutuamente exclusivas. Desde que haja algum tempinho para escrever sobre o que andou a fazer, eu por mim pode dar aos miúdos, à Califórnia, o que ele quiser. Até porque sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa dorme pouco. Portanto, evidente, uma pessoa que dorme 5 horas tem 19 horas para dar aulas a toda a gente. Vamos agora então, Susana, tens aí para oferecer um cabaz de desistências, por falar em presidentes e presidenciais, um cabaz de desistências a favor de António José Seguro nas eleições de 18 de janeiro. Sim, eu tenho aqui os dados mais recentes do radar das sondagens aqui do Observador, cujo algoritmo é da autoria do nosso Luís, do nosso Soares Luís Conraria, e por isso nós temos o Marcos Mendes empatado com o André Ventura, 20,3, 20,18, e logo a seguir António José Seguro, 16,94%. Eu recordo que o radar das sondagens é um instrumento estatístico um bocadinho melhor para nós avaliarmos, tomarmos o pulso ao eleitorado, porque agrega os resultados de todas as sondagens que vão surgindo e, portanto, não é tão enviesado pelas amostras. Isto
não é nenhuma crítica manicaísta às sondagens, é normal, é uma arte difícil, são amostras pequenas e, portanto, no fundo, ao fazer-se um radar, vai-se buscar poder estatístico a todos os instrumentos que vão aferir as intenções de voto no terreno. E António José Seguro está a seguir de perto por Gouveia e Melo. Mas depois, quando eu vou ver os candidatos à esquerda de António José Seguro, temos Catarina Martins com 3,42%, António Filipe 3,27% e Jorge Pinto com 3,17%. E, portanto, quer dizer, parece-me evidente, eu depois já vou qualificar o que vou dizer agora, mas se nós tivéssemos uma perspectiva sobre isto puramente mecânica, estes cerca de 9 e qualquer coisa por cento destes 3 candidatos à esquerda içariam António José Seguro ao primeiro lugar, aliás, na primeira volta. É evidente que isto não é mecânico por várias razões. Nós não fazemos ideia se estes eleitores que estão dispostos a dar o seu voto a estes diferentes candidatos estão igualmente dispostos a dar o voto a António José Seguro, porque estes candidatos avançaram também porque entendem que António José Seguro não representa a esquerda. Enfim, há algumas... Há uma parte da esquerda. Algumas questões importantes para eles e isso representa, obviamente, um eleitorado. Portanto, estas pessoas não têm opiniões políticas e visões acerca da função presidencial, que obviamente têm depois uma representação no próprio eleitorado. E, portanto, eu não tenho nada claro que estes votos fossem todos para António José Seguro, mas podiam ir alguns para a abstenção, podiam ir alguns para Marcos Mendes, para Gouveia e Melo, certamente. Agora, não é impossível, quer dizer, António José Seguro está aqui talvez a 3, 4 pontos percentuais de conseguir chegar à segunda volta e temos aqui uma base de cerca de 9 pontos percentuais. Pronto. E, portanto, eu acho que não é impossível. Agora, eu vejo isto com muita dificuldade porque isto é o chamado jogo da galinha em teoria dos jogos, que é aquele jogo que, imagina, quando tu tens 2 carros a acelerar um contra o outro, sim, e é evidente que o pior que pode acontecer é chocarem, não é? Mas nenhum deles quer ser o primeiro a desistir, porque isso falo, por assim dizer, perder o jogo. Até mesmo um jogo da galinha. E eu aqui vejo sobretudo um jogo da galinha entre estes candidatos, porque de facto não é nada líquido. Se houver apenas um destes candidatos, porventura, enfim, de desistir a favor de António José Seguro, que os seus votos não vão parar a outro candidato à esquerda. E, portanto, eu acho, enfim, vejo isto com muita dificuldade. Eu devo dizer que, por exemplo, enfim, Jorge Pinto tem feito até acho que uma das melhores campanhas à esquerda, porque realmente passou de quase inexistente para ter intenções de voto equivalentes aos outros candidatos à esquerda. Portanto, também é muito difícil imaginá-lo a desistir para depois os votos dele, porventura, irem, por exemplo, parar à Catarina Martins ou ao António Filipe, ou uma parte deles, e de facto era preciso aqui uma agremiação de vontades e também uma consciência do momento político em que estamos. Já aqui falámos dele, o Luís escreveu sobre isso há dias no Expresso, acerca do que aí vem em termos de nomeação de juízes para o Tribunal Constitucional, de uma potencial revisão constitucional, portanto, de facto, o equilíbrio de forças. Termos que aqui, não temos sobretudo uma verdadeira refundação do regime, para o qual era essencial ter uma pessoa à esquerda em Belém. Claro, nós podemos discutir se queríamos, eu certamente também gostava que António José Seguro fosse um bocadinho mais à esquerda, ele está claramente à minha direita, mas os outros não vão lá chegar. António José Seguro poderia lá chegar, mas eu vejo isto com muita dificuldade por causa desta questão do jogo da galinha. E já agora, só para terminar, obviamente, há aqui um ator, quer dizer, que é o PS, não é? Que se tem portado pessimamente nisto tudo. Também é um bocadinho injusto estarmos permanentemente a pedir responsabilidades a estes candidatos à esquerda quando o PS anda a fingir que isto não é com eles. Arriscando a própria sobrevivência, já agora, não é? Imaginem o que é que o André Ventura vai dizer quando tiver, porventura, um primeiro lugar na primeira volta e depois na segunda volta, seja com quem for, toda a gente a unir-se contra ele. Quer dizer, isto é difícil imaginar um cenário mais dourado para André Ventura capitalizar nesta sua participação nas eleições presidenciais, obviamente achincalhando o PS até não poder mais. Jorge, estavas aqui a assinar? Sim, eu concordo com tudo o que a Susana disse. Eu acho verdadeiramente surpreendente como é que as elites do Partido Socialista não perceberam que precisam de António José Seguro e ele próprio lhes poder-los ia ajudar imenso. Há aqui uma questão fundamental, que é, neste momento, tal como as coisas estão, salvo alguma
surpresa, acho que há 2 candidatos viáveis a Presidente da República, que é Marcos Mendes, com maior probabilidade, e António José Seguro. Acho que o Almirante não é impossível, mas parece estar a perder caminho e terreno e parece estar com algumas dificuldades. E, portanto, eu não consigo entender como é que a esquerda... Ou melhor, consigo entender, não consigo é perceber a motivação, digamos assim. Como é que o ódio a António José Seguro, no fundo, é maior do que a ideia de ter um presidente, apesar de tudo, de esquerda, e um presidente que, claramente, eu acho que Marcos Mendes disse que os anos 90 houve um momento em que, de facto, os ovos estiveram todos do mesmo cesto, para usar esta metáfora clássica. Mas quer dizer, mas nos anos 90 não tínhamos André Ventura, não tínhamos a possibilidade de o PS ser dispensável para uma revisão constitucional. Portanto, no fundo, neste momento, o legislador, o deputado mediano, está ali a algures. Portanto, o deputado que ideologicamente divide o Parlamento em 2 metades, está ali a algures entre o PSD e o Chega, o que significa que houve uma enorme deslocação dentro do Parlamento para a direita. E, portanto, sob esse ponto de vista, é indispensável. Talvez seja um momento da democracia portuguesa, até porque os equilíbrios contam, isto não é uma mera retórica, digamos assim, mas é talvez um momento em que é mais preciso distribuir as coisas de forma mais equitativa, dada a preponderância, digamos assim, da direita no Parlamento e, enfim, em muitos outros órgãos. Luís, não sei se queres dar já a tua prenda ou se também queres falar aqui do radar das sondagens. Não, o radar das sondagens basicamente está no ponto em que disse a Susana, né? Portanto, neste momento há dois e a Susana e de certa forma o Jorge, neste momento há 2 pessoas claramente que lideram a corrida para a segunda volta, que é Marcos Mendes e André Ventura, e há ali um terceiro, que é António José Seguro, que ainda tem possibilidades de lá chegar. Uma terceira peça do jogo. Queres oferecer, Luís? E já agora, portanto, concordo e concordo que o Almirante está em perda e, portanto, acho que nas próximas semanas vai-se afundando. Já agora, então, antes de passar à tua prenda, Nuno, algum comentário aqui sobre este radar das sondagens? Que leitura que fazes? Não, acho que o radar das sondagens, como disse o Luís, os resultados são muito claros. Lembrar às pessoas, talvez, que o radar das sondagens, tal como a Susana explicou, tem a vantagem que as margens de erro são inferiores porque é um cômputo de várias sondagens. Portanto, é como fazer diferentes amostragens na mesma população e, portanto, nesse sentido, aqui sim, ao contrário de algumas sondagens em que se vê diferenças de meio ponto ou de um ponto ou de um ponto e meio serem apresentadas como grandes diferenças, porque aqui sim, diferenças já de 2 pontos começam a ser significativas do ponto de vista das inferências estatísticas que podemos fazer. E, nesse sentido, acho que o que o Luís e a Susana disseram está correto. Vamos agora sim à tua prenda, Luís. Um kit para desmontar armadilhas e ofereces a quem este kit? A José Manuel Proeza, o novo coordenador do Bloco de Esquerda. Pronto, exato. Portanto, eu já queria lhe dar uma prenda porque ele foi meu professor de Direito Económico no curso de Economia e foi um excelente professor, foi um dos excelentes professores que eu tive e, portanto, também aqui é uma oportunidade de fazer aqui uma pequena homenagem, até porque, dada a natureza das coisas, vou criticá-lo muito nos próximos anos, portanto, vamos aproveitar esta época natalícia. Primeiro ponto. Segundo ponto, este kit para desmontar armadilhas tem a ver com o estado em que ele herdou o Bloco de Esquerda. O José Manuel Proeza foi um excelente líder parlamentar do Bloco de Esquerda, quando foi seu deputado. Na minha opinião, tinha características de líder. Vamos ver se confirma ou não essa minha perspectiva. E foi uma pena a radicalização que acabou por acontecer à esquerda, no Bloco de Esquerda, com a Mariana Mortágua à sua frente. Isto das armadilhas, quer dizer, a Susana já falou de uma, quer dizer, o José Manuel Proeza herdou um partido que basicamente já tinha decidido ter uma candidata presidencial, que é Catarina Martins, e, portanto, objetivamente, o Bloco de Esquerda pode vir a ser responsável por não haver um presidente de esquerda nos próximos 10 anos em Portugal. E isto é um dado, quer dizer,
se Ventura ficar à frente na primeira volta e digamos que António José Seguro perder para Marcos Mendes por meio ponto percentual ou 1 ponto percentual, então é um dado objetivo que foi por culpa do Bloco de Esquerda e também do PCP ou também do LIVRE que António José Seguro não vai à segunda volta e de segunda volta que à partida ganharia contra André Ventura. E portanto, de facto, digamos que herdou um partido armadilhado com muito pouca força. Mas eu gostaria que conseguisse desarmadilhar o partido. Eu não acho que neste momento seja viável desistências, portanto aí acho que o apelo que a Susana faz parece-me que não é possível, nem sequer é desejável. Acho que terão de ser os eleitores a chegar à mesma conclusão que a Susana chegou, ou seja, terão de ser os eleitores destes 3 candidatos de esquerda que terão de perceber que têm de votar em António José Seguro. Portanto, desistências neste momento se calhar até poderiam ser contraproducentes e até poderiam dificultar a vida de António José Seguro numa segunda volta, mas era importante, eu considero que o Bloco de Esquerda é um partido importante para a esquerda portuguesa. Naturalmente tem de haver um partido à esquerda do Partido Socialista. Neste momento esse papel está a ser desempenhado pelo LIVRE, mas eu tenho alguns problemas com o LIVRE, acho-os demasiado ingênuos. Aquilo que o Jorge uma vez chamou é uma esquerda muito kumbaya, que anda tudo muito feliz, tudo muito contente, tudo muito otimista, tudo com propostas de trazer o paraíso para a terra, como o rendimento básico incondicional, salários mínimos, não é salários mínimos, desculpem, a redução da semana de trabalho de 5 dias para 4 dias, esse tipo de coisas, e parece-me que o Bloco de Esquerda representa uma esquerda mais realista. E, portanto, eu gostaria que o Bloco de Esquerda voltasse a ocupar o seu espaço à custa do LIVRE, mas tornando-se um bocadinho menos radical, apesar de tudo. Portanto, mais realista e menos radical. Deste kit para desmontar armadilhas, oferecido pelo Luís José Manuel Pureza, passamos para a oferta que o Jorge Fernandes vai fazer a quem? António Costa, que é talvez dos protagonistas de quem mais falas aqui no Fora do Baralho. Adoro António Costa, adoro, um político brilhante. E vais oferecer-lhe um curso de inglês. Sim, um curso de inglês. António Costa está desesperadamente à procura de um curso de inglês. Eu assisti, devo dizer, com alguma dificuldade quase física em maio ou junho, já não sei exatamente, no Instituto Universitário Europeu em Florença. António Costa veio lá dar uma palestra, digamos assim, sobre o momento atual da Europa e tentou expressar-se em inglês. Aquilo, não sei exatamente que língua era aquela, era uma língua, digamos assim. E, portanto, António Costa, no fundo, simboliza, digamos, a incapacidade. No fundo, isto aqui dá resposta, ou tenta dar um bocadinho de resposta ao ponto que eu levantei na primeira parte sobre o que a União Europeia tem que fazer, no fundo, e António Costa, no fundo, simboliza um bocadinho a maneira como não só a burocracia, mas como o aparelho político da União Europeia ganhou uma vida própria e deixou de ter capacidade de cooptar, porque aqui trata-se verdadeiramente disso, porque os eleitores não são chamados a falar, digamos assim, mas o aparelho burocrático e político de Bruxelas se especializou em cooptar estes políticos, a maior parte deles francamente medíocres ou sem grandes carreiras nacionais. Por exemplo, estou a pensar em von der Leyen, que saiu de Ministra da Defesa da Alemanha depois de ter feito um péssimo trabalho. Quer dizer, basta falar com qualquer pessoa que saiba, que esteja bem por dentro de política alemã e toda a gente dirá o mesmo, que ela foi uma pessoa que saiu em desgraça. António Costa não saiu em desgraça, mas deixou o país desgraçado. Passa aqui a pequena graça, e de facto, quer dizer, eu quando eu ouvi António Costa a falar isto, o falar inglês aqui não é um mero ponto retórico, digamos assim. Eu comecei a pensar assim, bem, este homem teve 30 ou 40 anos na política em Portugal, na mais alta roda, e eu comecei a pensar, será que, através de que jornais ou meios de comunicação social é que ele se informa sobre o mundo?
Através de o que é que ele lê? Quer dizer, como é que ele consome informação para se manter informado sobre o que é que se passa nos Estados Unidos, na Rússia, na China? Sendo que às vezes quem não se expressa muito bem oralmente não quer dizer que não compreende textualmente. Não, aquele nível de expressão oral era um nível, enfim, bastante... Era um nível tão mau que não há leitura possível daquilo. Quer dizer, aquilo realmente... E, portanto, aquilo pôs-me a pensar sobre como é que de facto não temos elites europeias remotamente à altura, e quer dizer, as elites nacionais, especialmente nos países grandes, Macron, Merz, Starmer, que agora, enfim, tem-se estado a aproximar bastante da União Europeia, mas de facto eles estão muito acossados em casa com a direita radical, em muitos desses casos a ganhar uma força muito grande, e portanto a capacidade que eles têm de moldar a União Europeia é menor do que teriam há uns anos, e portanto isto dá ainda mais importância às elites supranacionais que foram escolhidas, e de facto não é António Costa nem von der Leyen que nos vão guiar neste momento tão difícil e em que precisamos da União Europeia provavelmente como nunca. Olha, nós estamos imbuídos, como eu dizia no início da primeira parte, de um espírito natalício, mas a verdade é que vai sair aqui um trunfo, Susana Peralta. Não, eu disputo sempre esta visão um bocadinho classista de imaginar que todos os nossos políticos portugueses têm que falar um inglês de Oxford, e parece-me evidente que se eu puser o Financial Times à frente do António Costa, ele vai conseguir ler e perceber. Tenho a certeza. Jorge, não pode ser, quer dizer, não é porque a pessoa, é verdade, mas isso a Vanessa já disse, não é? Eu não associo em todo o caso uma espécie de mundividência ou de onde é que ele se andou a informar, e assim com a capacidade de expressar em inglês. Mas ficamos amigos na mesma, porque é Natal, não é? Ficamos obviamente amigos. Ficamos amigos na mesma, com certeza. Mon ami Jorge Fernandes. E aqui toda a gente fala inglês, hein? Até a malta lá de Braga fala inglês. Atenção. A de Braga e de Viena. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho muita piada ao Jorge dizer estas coisas, e portanto faz-me rir, e acho bom que o Jorge diga, acho bom que ele se sinta à vontade para dizer estas coisas, mas pronto, mas de facto... Mas porquê que não sentiria? Mas de facto tenho... Não, porquê? Porque já é de um nível de rudeza que não é... E de classismo que não é nada, classismo. Não é habitual em ti noutras coisas. Classismo, o Costa faz parte da fina flor de Portugal. O Costa faz parte da fina flor de Portugal. Mas classismo. Só para deixar que apesar de gostar muito, só para deixar claro que apesar de gostar muito de ouvir o Jorge falar assim e de ser assim livre a falar, e de certa forma lembrar-me também de como eu era há 15 ou 20 anos. E portanto aprecio muito e gosto muito de ouvir aqui o mais jovem aqui do grupo a falar assim com tanta liberdade. Eu pronto, só para dizer que concordo com a Susana. Pois, eu não. Ótimo. E termina mais um jogo do Fora do Baralho. O Nuno Garopa ainda vai voltar no domingo de manhã para responder às perguntas e às críticas que nos chegam via foradobaralho@observador.pt. É este o nosso e-mail, ou através do WhatsApp. O número é o 91002 4185. Já sabes, estamos também sempre em podcast e gostamos todos muito uns dos outros. Eu sou a Joker Vanessa Cruz. Boas festas.